Fala pessoal, olha só, esse vídeo aqui é para a gente resolver a questão de número 74 da primeira fase do vestibular da FUVEST do ano de 2020. Lembrando que eu utilizo o modelo V da prova e lembrando que o vestibular de 2020 foi feito em 2019, tá? Olha só, o equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à massa do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 kg. Tá? E aí, olha só, a prova da FUVEST tem o costume de colocar esse quadro informativo em algumas questões. E aí fala o seguinte, note e adote. Então, olha só, despreze a massa do elástico, ou seja, estamos lidando com um elástico considerado ideal, onde a sua massa é desprezível, tá? E pede também para desprezar as forças dissipativas. Isso vai gerar uma consequência enorme na resolução desse problema, tá? Despreze as forças dissipativas e despreze também as dimensões da pessoa, ou seja, eu posso adotar a pessoa como um ponto material, tá? E ele fala o seguinte, adote o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então, olha só, é o seguinte, o que eu fiz aqui primeiro? Adotei as informações, tá? A altura do viaduto é de 30 metros. Então, chamei aqui H, viaduto de 30 metros, tá? O elástico tem comprimento relaxado de 10 metros, beleza? Então, o comprimento natural, né? Eu chamei aqui comprimento natural do elástico de 10 metros, beleza? A pessoa, junto com o equipamento de proteção, possui uma massa total de 120 quilos, tá? Então, a massa total ali do nosso ponto material vai ser de 120 quilogramas, beleza? Olha só, o que eu fiz aqui? Botei as minhas informações aqui no canto superior esquerdo e vou montar um esquema. O esquema vai ser o seguinte, pessoal. Olha só. Deixa eu botar a minha tela para cá. Eu tenho aqui o solo, tá? Então, essa reta aqui, um pouco marrom, é o solo, tá? E aqui eu tenho a minha ponte, tá? A minha ponte. E a altura... A minha ponte não, né? O viaduto, tá? O viaduto tem uma altura total de 30 metros, tá? Então, o meu solo, o viaduto, com uma altura total de 30 metros. O que eu faço? Adoto aqui o meu referencial para baixo, tá? Meu referencial para baixo, ou seja, qualquer grandeza vetorial que estiver na vertical e sentido para baixo vai ser uma grandeza vetorial positiva, e o meu vetor aceleração da gravidade está para baixo, então ele vai ter um sentido positivo também, beleza? Então, a minha aceleração da gravidade aqui, o meu vetor aceleração da gravidade, está a favor do meu referencial, tá? O que eu faço? Aqui está a minha massa total. Esse quadrado aqui representa a pessoa com o equipamento de proteção. Eu posso desprezar, né? O programa falou para eu desprezar a dimensão, né? As dimensões da pessoa. Então eu posso adotar essa pessoa como ponto material e aqui está toda a massa desse sistema de 120 kg. Pessoa mais equipamento de proteção, tá? Lá em cima do viaduto parado, beleza? Então eu chamo essa situação de situação 1. Uma situação inicial, onde o corpo, né, onde o sistema está parado em cima do viaduto, né, pronto para saltar, tá? E aí, quando essa pessoa, né, com massa total junto com o equipamento salta, essa pessoa vai chegar aqui, né, ela pode no máximo chegar aqui pertinho do solo, né, esticando esse elástico que é o bungee jumping, tá? Então, você saltar aqui do viaduto de 30 metros,
tá? Saltar do viaduto de 30 metros é você pular aqui e esticar esse elástico ao máximo, que você não morra, né? Então, eu chamei essa situação de situação 2, tá? Situação 2 é onde o corpo está aqui quase batendo no solo. O corpo não pode bater no solo, tá? Senão a pessoa vai morrer, tá? Então, aqui quase tocando no solo, beleza? E aí, essa massa continua de 120 kg, tá? E olha só, o que eu disse para vocês? Que se eu considero, né, na verdade, se eu desconsidero, se eu desprezo as forças dissipativas, olha só, se eu desprezo as forças dissipativas, eu disse para vocês que isso geraria uma consequência muito importante. Qual é a consequência de eu desprezar as forças dissipativas? A consequência está na conservação da energia do sistema, tá ok? Então, olha só, se as forças dissipativas são desprezadas, então a energia mecânica de todo o sistema é conservada, tá ok? Então, eu tenho conservação da energia, eu vou ter a transformação da energia, tá ok? Logo, a massa de 120 kg possuirá a mesma quantidade de energia em qualquer momento, em qualquer instante. Por quê? A quantidade de energia mecânica dessa massa vai ser conservada. Ela só vai ser transformada, mas ela não vai ser perdida. Por quê? Porque eu estou desprezando as forças dissipativas. Tá ok? Então, eu escrevo essa conservação de energia. A energia mecânica, na situação 1, tem que ser igual à energia mecânica na situação 2, tá? Por quê? Porque o corpo vai ter a sua energia mecânica conservada. Então, a energia mecânica aqui tem que ser igual à energia mecânica aqui. Tá ok? Só que a pergunta é, qual é a energia mecânica do sistema na situação 1? Ora, a energia mecânica do sistema na situação 1 é a energia potencial gravitacional desse sistema, tá? Por quê? Porque, olha só, qual é o tipo ou quais são os tipos de energia que a pessoa vai ter aqui? Somente energia potencial gravitacional. Por quê? Porque eu estou considerando o meu plano horizontal de referência como sendo solo, tá? Como sendo solo. Em relação ao solo, essa pessoa vai ter energia potencial gravitacional, tá? Essa pessoa não tem energia cinética. Energia cinética é aquela energia associada ao movimento, tá? Ela não tem energia cinética porque ela está parada. Ela não tem energia elástica, energia potencial elástica, porque esse elástico ainda não foi distendido, né? Então, na situação 1, a energia mecânica da pessoa é a energia potencial gravitacional dela em relação a esse solo, tá? Porque ela tem uma altura, ela tem um desnível de 30 metros em relação ao solo, tá? Qual vai ser a energia mecânica do sistema na situação 2? Ora, na situação 2, percebam, na situação 2, a pessoa não vai ter energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ela não tem um desnível em relação ao solo, tá? Na situação 2, o corpo está parado. Ele não tem velocidade. É quando atinge ali, né, o limite. Quando atinge o limite, o corpo para, tá? E aí, na situação 2, o corpo não tem energia cinética, não tem energia associada ao movimento. Qual é o tipo de energia que o corpo vai ter na situação 2? Energia potencial elástica. Então, eu escrevo isso. A energia mecânica na situação 1, que é a energia potencial gravitacional, tem que ser igual à energia mecânica da situação 2, que é a energia potencial elástica. Então, percebam, desprezar, desconsiderar as forças dissipativas gera como consequência a conservação da energia. A energia nesse sistema ela é conservada, ela não é perdida. A energia nesse sistema, a energia mecânica da pessoa, ela é transformada, tá? Percebam o seguinte,
A energia mecânica na situação 1, que é a energia potencial gravitacional, foi transformada em energia potencial elástica. Ela não foi perdida. Ela é conservada, ela é transformada em outro tipo de energia. Mas essas quantidades têm que ser iguais. Então, toda a energia mecânica da pessoa, na situação 1, que é a energia potencial gravitacional, foi transformada em energia potencial elástica na situação 2. Então, quando eu tenho conservação de energia, olha só, quando eu desprezo as forças dissipativas, eu conservo a energia, eu só tenho a transformação da energia. Nenhuma energia foi perdida, tá? Então, olha só, como que eu calculo a energia potencial gravitacional de um corpo? mgh, tá? Então, a energia potencial gravitacional é igual à massa do corpo vezes o módulo da aceleração da gravidade no local vezes a altura. A altura é o desnível do corpo em relação ao plano horizontal de referência. Tá ok? Então, olha só, percebam o seguinte. A energia potencial gravitacional é diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a energia potencial gravitacional. É diretamente proporcional ao módulo da aceleração da gravidade. E é diretamente proporcional ao desnível. Então, quanto maior for a altura do viaduto, maior será a energia potencial gravitacional adquirida pelo sistema. E mais radical fica o bug jumping, né? Então, mgh, energia potencial gravitacional, é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade, né? O módulo vezes a altura, que é o desnível. Como que eu calculo a energia potencial elástica? Olha só, a energia potencial elástica é igual ao produto de K. Esse K minúsculo é justamente o que o problema te pede. A constante elástica do elástico, né? Então, esse K é a constante elástica do elástico, tá? Constante elástica é um número, né? Na verdade, ele não é um índice, ele não é ali um número adimensional, ele tem dimensão, mas ele depende do material, tá? Então, a constante elástica de um elástico, a constante elástica de uma mola, depende do material que é feito o elástico ou a mola, tá? Então, a energia potencial elástica é calculada por K vezes ΔX ao quadrado. Lucas, o que é ΔX ao quadrado? Pessoal, delta na física significa variação, tá? Esse triângulo é o delta e significa variação. Isso aqui é a variação de tamanho do elástico. É o quanto esse elástico variou o seu tamanho, tá? Tudo isso dividido por 2, tá ok? Então, é com essa expressão que eu calculo a energia potencial elástica. E é com essa equação, com essa expressão que eu calculo a energia potencial gravitacional, tá? Então, a energia potencial elástica é diretamente proporcional ao K e é diretamente proporcional ao quadrado dessa variação de tamanho do elástico, tá? Então, olha só. Vou multiplicar cruzado, ou seja, 2mgh é igual a K vezes ΔX ao quadrado. Como o problema pede para que você calcule a constante elástica, eu vou isolar o K. Então, o K vai ser 2mgh, tudo isso dividido por ΔX ao quadrado. Tá ok? Beleza. Então, vamos substituir os valores. Então, primeiro, 2 vezes 120, 120 é a massa total, tá? Vezes G, que é o módulo da aceleração da gravidade. Vezes 30, que é a altura da energia potencial gravitacional, o desnível. 30 metros, a altura total do viaduto. O que vocês têm que prestar atenção? Na variação de tamanho do elástico. Lucas, por que a variação de tamanho do elástico é 20? Pessoal, olha só. Olha só. A altura total do viaduto é de 30 metros. Vou repetir. A altura total do viaduto é de 30 metros. O comprimento natural do elástico, ou seja, se eu pegar o elástico sem distender ele, né, se eu pegar ele e só esticar assim para ver o comprimento dele, sem fazer força, o comprimento natural dele é de 10 metros. Então, olha só,
eu tenho um viaduto que tem altura de 30 metros. O comprimento natural do elástico é de 10. Sem esticar esse elástico, ele tem 10 metros. Ou seja, qual é a distensão máxima que esse elástico pode ter sem que a pessoa morra? Essa é a pergunta que você tem que colocar na sua cabeça. Qual é a distensão máxima? Qual é a variação máxima de tamanho desse elástico sem que a pessoa bata no chão? Então, eu tenho o tamanho natural de 10, como se fosse mais ou menos aqui, ou seja, esse elástico só pode variar o seu tamanho 30 menos 10. Essa é a máxima distensão do elástico sem que a pessoa morra, sem que a pessoa sofra um acidente, tá ok? Isso desprezando, óbvio, as dimensões da pessoa, que o problema fala para a gente fazer isso, tá? Então, por isso que a variação, o nosso ΔX, a variação de tamanho do elástico é de 20, tá? Por isso que quando nós formos substituir aqui, é 20 ao quadrado. É o máximo de tamanho, é a maior distensão que esse elástico pode ter sem que a pessoa bata no chão. E aí, eu vou ter, né, quando eu fizer o cálculo dessa expressão, eu vou ter 180 newtons por metro, tá ok? Galera, newton por metro é a unidade de K no Sistema Internacional de Unidades, tá ok? Newton por metro, beleza? Então, o que o problema pede? Deixa eu ver aqui. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa, tá? O mínimo valor é de 180 newtons por metro. Perceba, se eu diminuir, olha só, se eu diminuir o valor de K, eu posso causar um acidente nessa pessoa, tá? Então, eu não posso ter um valor menor do que 180 newtons por metro, tá? Eu não posso ter um valor menor do que esse, porque se eu diminuo o K, o elástico vai ser esticado mais do que 20 metros, tá? Olha só. Perceba que o K é inversamente proporcional ao quadrado dessa distensão. Então, se eu diminuo o K, eu aumento essa distensão. Não pode. Se esse K for menor do que 180, o elástico vai distender maior do que 20 metros. E se eu distendo maior do que 20 metros, a pessoa bate no chão, tá? Perceba que o tamanho natural é 10, se eu passo de 20, eu causo um acidente, tá? Então, qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa? Com segurança, tá? Então, para melhorar minha resposta, eu posso até colocar uma desigualdade aqui. O K tem que ser menor ou igual. Não, maior ou igual, tá? Esse Kzinho, que é a constante elástica da mola, tem que ser maior ou igual a 180 newtons por metro. Ou seja, o mínimo valor é de 180 newtons por metro, tá? Galera, fica essa resolução aí para vocês. Espero fortemente ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter te ajudado vocês a ter entendido um pouco sobre conservação da energia mecânica, como que a gente aplica isso em um problema onde as forças dissipativas são desprezadas, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física do vestibular da FUVEST de 2020 resolvidas. Lembrando sempre que eu uso o modelo V da prova, tá? Pessoal, se você está me assistindo no Instagram, vá lá no meu IGTV, procura pela série de vídeos FUVEST 2020 Resolução. Vocês vão encontrar as resoluções de todas as outras questões, tá? Galera, qual é o seu pagamento por essa videoaula? O seu like, tá? Se você está no YouTube, dá o seu like aqui. Se você está no Instagram, dá o seu like também. Esse é o seu pagamento por essa videoaula, tá? Só dando um like aí, vocês já me ajudam bastante, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero realmente ter ajudado vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter me ouvido. E certamente a gente se vê na próxima. Valeu!